Meus amados, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, aproveitar que os irmãos estão de pé, em São João, capítulo 4, versículos 23. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23. Certamente vocês já leram a Bíblia, e eu peço perdão pelo meu atraso, fiquei preso ali na Lions um bom tempo, mas eu sabia que Deus estava lá, estava aqui, né? Assim diz a santa e inerrante palavra de Deus. Mas vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Podeis tomar assento. Antes de entrar na palavra, quero dizer aos irmãos que eu trouxe só um livro, Manual do Obreiro, porque esse, inclusive, só trouxe 20. Tudo que um obreiro deve saber, da porta até o púlpito. Como ser um diácono, como ser um porteiro, como dirigir uma congregação, como celebrar uma cerimônia fúnebre, debutantes, bodas de prata, bodas de ouro, o obreiro, a ética, comportamento, chamada, vocação, tudo que um obreiro deve saber, da porta até o púlpito. Depois, em algum lugar, esse livro está exposto. Tem uma passadinha ali e veja se é bom para a sua vida. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o texto proposto para esta escola bíblica de obreiros e membros, bom, que nasceu há 34 anos, vamos para 34 anos de escola bíblica no ABC. Inclusive nós estamos lá terminando, já mandamos rodar o texto lá da escola do ABC, que ainda existe, glória a Deus. Mas dali, inclusive o pastor Antônio Larentes foi um dos fundadores dessa escola bíblica, e quando eu comecei a escrever, eu vim aqui, lembro da salinha aqui em cima, falei, pastor, me passa aí a batuta aí, como é que rege essa orquestra? E ele me passou uns rascunhos, e falou, você faz assim, assim, e já estamos lá há um bom tempo, servindo a Deus, e aí expandiu para o Brasil inteiro, né? Agora a escola bíblica não é só mais no ABC, você vê, tem no Brasil inteiro. Eu estou vindo de Cacoal com o EBOM, tem EBOM na Europa, nos Estados Unidos. Hoje mesmo, o pastor lá de Riverside me ligou, me esperando lá em junho para um EBOM. Enfim, expandiu, foi para o mundo, e glória a Deus, porque é a exposição da palavra de Deus. EBOM também, pastor, EBO, né? Mas o pastor do Ipiranga, Alcides Fávaro está usando essa marca, EBOM, em todo o campo do Ipiranga. Então, meus queridos, é uma satisfação saber que a obra de Deus é uma semente boa, a palavra de Deus é uma boa semente. E o tema escolhido para essa escola, traduzindo adoração em atitudes, com diversos capítulos aqui, breve definição sobre adoração, os pré-requisitos da adoração que emana das atitudes do nosso corpo, adoração como atitude que flui da nossa alma, atitudes adoradoras do espírito humano, a centralidade da adoração, adorando a Deus com os nossos dízimos, a adoração através dos dons e talentos, o culto cristão, ato sagrado, adorando a Deus no nosso tempo, família e adoração, o amor que adora a Deus, a missão adoradora da igreja, obra social como adoração a Deus, adorando a Deus através da educação e ensino, atitudes adoradoras do ministério cristão, marcas de um verdadeiro adorador e a dimensão missionária da adoração. Então, aí está o tema que eu creio ser de capital importância para o momento em que estamos vivendo, porque precisamos entender a função adoradora da igreja. E os irmãos observam que aqui fala de atitude, traduzindo adoração em atitudes. E essa palavra atitude,
nos convida a meditar demoradamente no que é essa atitude. Claro que eu não vou ficar falando só disso, mas muito tem sido falado a respeito de atitudes. E o que são atitudes? Atitudes são os nossos comportamentos, o que fazemos em relação a algo. Isso é atitude. As atitudes são vistas como comportamento, é a forma com que nos comportamos e agimos perante a situação. Então, temos muitas definições para atitudes, e a proposta é traduzindo adoração em atitudes. Eu vi, entre muitas colocações e muitas definições de atitudes, que ter atitude significa correr atrás daquilo que você acredita ser o melhor para você. Então você tem um comportamento, uma atitude. Se você realmente deseja alcançar o sucesso, algo em sua vida, você tem que ter uma atitude, você precisa ter um comportamento. E através das atitudes, as pessoas à sua volta terão, ou verão como você realmente o é. Mas eu vi uma nota do filósofo alemão James Allen. Ele afirmou que uma pessoa não pode mover-se interiormente e ficar imóvel por fora. Você não pode dizer que está agindo por dentro e não demonstrar nada por fora. Então, a atitude é o impulso que nos leva a tomar uma decisão em momentos inesperados. Atos capítulo 6, versículo 4 diz que os apóstolos tomaram uma atitude em relação à igreja, e a atitude que eles tomaram foi eleger os diáconos para o importante negócio da obra interna da igreja, mas eles perseverariam em oração e no ministério da palavra. Portanto, meus amados irmãos, a adoração precisa soar e movimentar-se em nossa vida com atitudes, não apenas com palavras, atitude, comportamento. E a proposta do texto foi traduzir adoração em atitudes exatamente porque a adoração está relacionada, conforme penso e observo, com tudo o que fazemos. Adoração não é apenas um momento na igreja, não é apenas uma hora de culto. Deus não nos chamou para ter uma hora de culto. Deus não nos chamou para ter 2 horas de culto. Deus nos chamou para ter uma vida de culto. E uma vida de culto está relacionada com tudo aquilo que fazemos. Então, observa-se que você tem um momento de vir à igreja, cultuar coletivamente com os irmãos, mas tudo o que fizermos na vida precisa ser para adorar e louvar a Deus. E pensando nisso, então, temos muita coisa para aprender e crescer e entender nessa questão chamada adoração. A introdução do texto, eu fui aqui designado para falar sobre 3 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, que é a introdução geral, não é? E depois uma definição, uma breve definição sobre oração, os pré-requisitos da adoração e a adoração que emana das atitudes do nosso corpo. Não sei se vou ter condições para tudo isso, mas eu pretendo deixar aqui uma introdução geral, é uma pitadinha de sal, porque aqueles que virão após mim, logicamente, são maiores que eu, então eles certamente trarão à tona uma visão mais abrangente do caminho proposto nesse texto. Mas eu faço aqui uma pergunta na introdução, e a pergunta é essa: o que mantém o homem vivo? Aí na página 13.
partindo da premissa de que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Isto é, somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, conforme reza o texto sagrado. Então, surge essa pergunta: o que mantém o homem vivo? Logicamente, o que mantém o homem vivo é o espírito que nele está. Se perguntarmos aos pensadores, aqueles que se intitulam sábios da nossa era, ou dos tempos, então nós teríamos respostas diversificadas. Por exemplo, se perguntarmos a medicina, que é uma ciência admirável, trabalhei muitos anos com os médicos e o admiro, mas as suas respostas, ou a resposta da medicina, certamente traria provas científicas, a prova que a maioria crédula, ou a maioria acredita, ou expressa a sua fé na visão dos especialistas do corpo humano. Então, nós temos muitas coisas ali que podemos dizer, logicamente, cientificamente falando, é o coração. Qualquer coisa que parar aqui no corpo, nós vamos parar no hospital. Se o rim parar, vamos para o hospital. Outro dia eu fui parar no hospital por causa de uma pedrinha, uma coisinha tão minúscula. Uma pedrinha me fez parar no hospital, e como dói aquela pedrinha, né? Então, o corpo humano é cheio de sensibilidade, cheio de detalhes, qualquer coisinha. E aí, logicamente, com os argumentos da medicina, eles vão tecer as suas respostas. O que é que mantém o homem vivo? E baseado nessa lógica, muitas respostas aceitáveis virão dos especialistas do corpo humano. Mas a palavra não está com os médicos, a palavra não está com os sábios, os especialistas do corpo humano. A palavra está com a Bíblia, a palavra está com a teologia, a palavra está com a revelação de Deus, porque o que mantém o homem vivo é o Espírito que nele está. É o Espírito que nele está, o que faz respirar, pensar, analisar, raciocinar, argumentar. É porque em algum lugar do seu corpo, que nós não sabemos, porque nós nunca vimos o Espírito, nós não temos condições de colocar um binóculo, uma lupa, algo dessa natureza, que enxerga o planeta distante, não é? Eu tenho um amigo aqui na Vila Nova, e ele é professor, e ele tem lá uma lupa enorme para ver o planeta, e os planetas, e ele de vez em quando, olha, vem aqui dar uma olhada. A gente vê muita coisa ali, não é? No telescópio, mas mesmo assim, você vendo muitas coisas, lá nas alturas e à distância, eu não consigo colocar um telescópio, uma lupa aqui, e enxergar o espírito. Olha, eu estou vendo o espírito dessa menina, dessa irmã, desse irmão. Olha como o espírito dele ou dela é bonito, é reluzente. Não temos condições de ver, mas ele está aqui, ele está aí, né? E médico nenhum com seu bisturi conseguiu até hoje tocar no espírito de alguém. Médico nenhum conseguiu tocar com seu bisturi na alma de alguém, embora nós falamos as palavras para tocar ali, mas nós não conseguimos. O único instrumento que toca lá é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai lá na divisão da alma e do espírito. Então a resposta está com a Bíblia, a resposta está com a palavra de Deus, porque o texto diz que Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida, e logo após o sopro, o homem tornou-se alma vivente. E é por causa desse Espírito que nós estamos aqui, é por causa desse Espírito que veio de Deus. É bem por isso que comumente eu faço referências a Mateus capítulo 5,
quando Jesus fala das bem-aventuranças. Jesus diz ali, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, ou dos tais, é o reino dos céus. E aí você imagina uma pessoa pobre de espírito, dá até desprazer em analisar um pobre de espírito dentro da conotação normal da vida. E se você chamar um irmão de pobre de espírito, dá problema, né? Experimenta cumprimentar um irmão, uma irmã aí, falar: paz do Senhor, irmão pobre de espírito. A paz do Senhor, irmã pobre de espírito. Não vai dar certo, ele vai olhar para vocês: mas que conversa é essa, irmão? Pobre de espírito, você está me chamando? Porque não soa bem no nosso meio, no nosso vocabulário. E aí você vai dar uma olhadinha no original, você encontra lá Makaroi Roi Pitokos tu Pneumatus. Makaroi Roi Pitokos tu Pneumatus. Makaroi quer dizer feliz, alegre, bem-aventurado. É traduzido como bem-aventurado. É uma felicidade que você não encontra no laboratório, nem no computador, não é produto de filosofia. Essa felicidade não pode ser fabricada por psicologias, por psicoterapias, por palavras bonitas de artista de auditório. Essa é uma alegria que brota pelo Espírito de Deus, é o toque de Deus no nosso espírito. É uma alegria que é produto do céu. Mas diz o texto, Makaroi Roi Pitokos. E Pitokos, de acordo com o vernáculo, de acordo com as traduções, Pitokos é o pobre. Mas se você vai ver no original, esse Pitokos é o miserável, é o pedinte, é aquele que depende de uma esmola para viver, depende de um agasalho para não morrer de frio, depende que alguém estende a mão para que ele possa continuar vivendo. E Jesus diz que uma pessoa dessa é bem-aventurada, não é? Como diz o meu amigo, dá dor de dentro na alma em pensar nisso, porque como pode uma pessoa dessa ser bem-aventurado? Mas na frente está que é de espírito, porque toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica, uma regra de hermenêutica. Pobre de espírito, e aí está o segredo do negócio, porque o texto que lemos diz que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus soprou uma centelha, Deus fez assim, ó, e o homem abriu os olhos. E o que é aquilo? É vento, é espírito, é ruá no hebraico, ou então pneuma no grego, mas espíritos no latim é vento, e por causa desse sopro, o homem abriu os olhos, o céu, a terra, o mar, todas as coisas estavam já prontas, todas as coisas já estavam organizadas, inclusive sua capacidade, engenhosidade, sabedoria, visão, argumentação, essa capacidade que você tem para criar, para fazer, para pintar, para escrever, para compor, para fazer todas as coisas belas, uma arquitetura bonita dessa, tudo veio através desse sopro que Deus deu, soprou nas narinas do homem. Então o homem abriu os olhos, já estava tudo feito, já estava tudo pronto. E aí veio o dom, veio a vocação, tudo veio através desse sopro. Então veja bem, você está aí por causa desse sopro, porque o dia que o Espírito sair desse corpo, que é você, como diziam os filósofos, eles diziam que esse corpo é uma barraca. Esse corpo é uma barraca. Paulo já dizia que era um tabernáculo ou um templo, como diz a Bíblia, mas é uma barraca, é um tabernáculo que envelhece, os cabelos embranquecem, as rugas chegam, e você faz cirurgia para emagrecer, você faz regime, e aí vem lá a ruga, você estica, ela volta de novo, estica, o cabelo embranquece, você pinta, não tem jeito, que a barraca está envelhecendo, entendeu? Está envelhecendo, o tempo passa e as coisas vão acontecendo. Outro dia eu olhei no espelho e falei, rapaz, você envelheceu, hein? Porque às vezes a gente esquece de olhar para a gente, é que a barraca está envelhecendo, né? Como dizia o pastor Luiz Gonzaga, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra te dá ouro, te dá prata, a terra te dá comida, a terra te dá bem, mas não se engane com ela, porque depois ela te come. Certo? Então a terra te come, ela espera por você,
Igual disse a outra pessoa, diz, o que é você? Você é um pacote que a parteira encaminhou para o coveiro. Então, em que parte da estrada você está, você não sabe, mas que o coveiro está te esperando com a paz, está. Um dia ele está te esperando, entendeu? Então, é para lá que nós vamos. E nesse ínterim, a barraca está envelhecendo. Mas além dessa barraca, além dessa pele, além desses olhos, está o Espírito, é o sopro que Deus deu. Então ali está o Espírito, e esse Espírito veio de Deus, Então a resposta está com a Bíblia, a resposta está com a palavra de Deus. Embora respeitamos os cientistas, mas a resposta sempre está com Deus. O que mantém um homem vivo é o Espírito que aí está. E ninguém pode dizer, você vai viver até amanhã, depois da manhã, você tem tantos anos de vida, nada disso. A resposta está com o Senhor, porque Deus pode te tirar da morte, pode te ressuscitar, como fez com Lázaro, com o filho da viúva de Naim. Deus pode fazer coisas extraordinárias e maravilhosas. É por isso que nós levantamos as mãos e adoramos, exaltamos o Senhor, porque Ele está aqui, o Espírito dEle está aqui, e nós somos centelhas dEle, nós somos exatamente a expressão do sopro da boca de Deus que nos fez viver. Então, essa perguntinha, o que mantém o homem vivo? É o Espírito que nele está. Porque o dia que o Espírito sair daí, alguns vão chorar e outros vão cantar, mas que você vai para a terra, vai, certo? A não ser que Jesus volte. E é por isso mesmo que o Senhor disse, bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aí você olha, por que isso, pastor? Exatamente porque quando Deus fez o homem, primeiro Ele trabalhou com as suas mãos, fez um pé, uma orelhinha, uma mãozinha, uma boquinha, um narizinho, deu um toque aqui, outro toque ali, fez um queixinho, uma orelhinha, e foi desenhando. No final saiu essa coisa linda que é você, trabalhado pelas mãos de Deus, entendeu? Então você é produto das mãos de Deus, mas quando Ele quis que você tivesse vida, Ele não colocou a mão, Ele soprou, e aí veio uma centelha. Por isso que pobre, isso significa que nós, assim como é o mendigo lá na rua, que vive esmolando, pedindo uma esmola para alguém, se alguém não estender a mão, ele morre, porque ele depende do outro, assim somos nós em relação a Deus. Por isso, olha, nós somos Espírito, Deus é Espírito, só que você é o micros e Ele é o macros. Eu sou tão dependente dEle, assim como o mendigo é dependente de uma esmola. Se Ele não estender a sua mão, não estender a sua misericórdia, não olhar para mim, e se Ele não me abençoar, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou a lugar nenhum, porque eu dependo inteiramente dEle. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E é bem por isso que Jesus colocou com muita propriedade, especificidade, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, certo? A sua adoração tem que ser de dentro para fora, não pode ser uma coisa metódica, uma coisa assim, escrita, faz isso, depois faz aquilo outro. Ora, a adoração vem de dentro para fora, e o que você faz para exaltar o Senhor. Se eu conseguisse conversar com um passarinho, se bem que às vezes a gente consegue conversar com ele, porque outro dia eu fui numa roça aí, peguei um violão, comecei a tocar uns clássicos, depois comecei a cantar uns hinos, e a árvore encheu de passarinhos, e eles começaram a cantar comigo. Sabe, eles começaram, a natureza se alegra, porque mas aí, se você começar a conversar com o passarinho e perguntar qual é a razão da existência dele, se ele pudesse te responder, te responderia cantando que ele existe para adorar o Senhor. Se você pudesse conversar com um cachorrinho, se bem que às vezes eles conversam com a gente, ele te responderia isso: eu existo para adorar a Deus, não é? E com o grilo nem se fala. Já dizia o Joia Júnior, uma poesia que ele tinha, sempre falava poesia no seminário, na época do Betel, Joia Júnior ia lá, os alunos pediam para ele recitar a poesia do grilo. E a poesia do grilo é muito interessante, que ele ia descrevendo as coisas belas da natureza, as belas da terra, os problemas dele, e depois perguntava para o grilo: você acredita nisso, grilo? Ele falava:
cri, cri. Aí ele parava e continuava falando das coisas maravilhosas, depois voltava, e aí, grilo, você acredita nisso? Ele respondia, cri, 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 e continuava, e você, grilo, tal, e no final dizia, cri, cri, cri. Então, se você crê como crê o grilo, você pode até responder comigo agora nesse momento, e pode dizer um refrão comigo, vamos lá? Olha que bonito, mais uma vez. Então veja que o grilo nos ensina a adorar e exaltar o Senhor. Toda a natureza faz isso. Isso é importante, significativo para a nossa vida, em todas as instâncias da nossa vida, é ter essa certeza absoluta de que o Espírito que nos mantém vivos é o Espírito que aqui está. E esse Espírito existe para exaltar e glorificar a Deus. E assim que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero te perguntar nesse momento, e se você puder responder, responda. Você está vivo? Você está vivo? Se você está vivo, você precisa ter a consciência de que está aqui para adorar e exaltar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui na página 17 nós temos uma breve definição sobre adoração. E nós temos aqui algumas palavras interessantes, que adorar significa render, adorar, a definição de adoração, servir, e também o ato da reverência, o ato religioso, o serviço sacerdotal. Mas, em suma, é importante extrair daqui que adorar é ter intimidade com Deus, porque a palavra adorar vem do termo grego proskinel. Proskinel, como está aqui, significa expor. O próprio texto do hebraico, que é todá e adar, é se inclinar diante do Senhor numa atitude de prestar culto. E a nossa alma deve estar sempre inclinada, mas para isso é necessário que a intimidade esteja em nossos corações. E nós somos seres em busca. Somos seres em busca, em crescimento. Nós estamos crescendo por dentro. Projetos ainda em construção, em andamento, no sentido do crescimento. Nós estamos a cada dia desenvolvendo novas percepções. Estamos cada dia aprendendo. Aprendemos com os erros, aprendemos com os acertos. Aprendemos com as perdas, com os ganhos, aprendemos com os fracassos, aprendemos com os triunfos. É essa busca constante que nos engrandece, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos exaltando mais a Deus, e a nossa intimidade faz isso. Porque existe um detalhe: gente que se acha perfeita acaba apodrecendo. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. Adélia Prado dizia: aquilo que eu não sei é a melhor parte da minha vida. Aquilo que eu não sei de mim é a melhor parte da minha própria vida. E nessa busca, então, vem a intimidade. A intimidade é um produto do tempo que você tem com Deus, da adoração que você tem, e também da inclinação que você tem para o sagrado. A intimidade com Deus não é uma coisa feita às pressas, fast food, pegue, pague, porque estamos numa época complicada, estamos vivendo a época, sabe, da rapidez, sabe, do instantâneo. Tem gente que quer uma oração instantânea, outras pessoas querem adorar instantâneo, sabe, adoraçãozinha rápida. Eu lembro uma vez que uma menina passou na igreja pedindo oração, porque ela ia para uma festa, mas ela tinha um problema, então pediu que o pastor orasse por ela.
E ela, nada contra as pessoas que se embelezam, mas ela estava muito maquiada. A maquiagem dela estava muito forte. E ela sabia que o pastor tinha graça de Deus. E ela falou: pastor, ora por mim, mas não ora muito não, senão eu vou chorar e vai estragar a minha maquiagem. O pastor disse: irmão, eu não vou estragar a sua maquiagem. Depois você vem aqui e eu oro por você. Ela estava mais preocupada com a maquiagem do que com a graça de Deus na vida dela. Então isso não dá certo. Isso não é intimidade, isso é coisa instantânea. Deus não te chamou para uma oração instantânea, para um culto instantâneo, para uma pregação instantânea. Deus te chamou para ter uma vida crescente de intimidade com Ele. Aleluia. E a verdadeira intimidade com Deus não busca coisas. A verdadeira intimidade com Deus não busca bênçãos ou prosperidade. A verdadeira intimidade com Deus busca Deus. E a sua presença, o seu abraço, é realmente aquilo que nós buscamos. Os íntimos de Deus não suportam a ausência dEle. A presença de Deus é o melhor da minha vida, é o melhor da sua vida. A graça de Deus, a manifestação de Deus, isso é o que nós queremos. A intimidade é profundidade, que vem do termo grego-latim íntimos, que tem o sentido de dentro, profundo, é a ideia de ir além, a ideia de mergulhar. A intimidade é aquela região dentro do próprio eu, e alguns dizem que a intimidade é um lugar vazio. Incrível, né? Eu lembro da palavra, uma vez eu fazendo um curso de grego, até para um professor que não era evangélico, um professor lá da USP, e aí entrou uma palavra lá, meio complicada, que os alunos começaram a perguntar, que é a palavra entusiasmo, e ele foi encolhendo a palavra, a buscar a sua raiz, e chegamos à palavra enteos, e daí veio a palavra entusiasmo. E ele dizia: essa palavra é difícil de compreender, porque é como se fosse entrar dentro de Deus. Mas quem consegue, dizia ele, entrar dentro de Deus? Mas os íntimos de Deus mergulham nele. Já diz o Salmo 46. Eu pensei isso na hora. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o convite para a intimidade de Deus na adoração é um mergulho dentro de Deus. Porque quando você entra dentro de Deus, aí o negócio fica bom, porque você tem a visão de Deus, a perspectiva de Deus, você anda em Deus, você fala em Deus. É o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não consegue discernir, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual olha para a frente, discerne as coisas, porque ele olha com o olhar de Deus, com a visão de Deus, com a mente de Deus, ele olha com a perspectiva de Deus, porque ele mergulhou em Deus, ele está cheio de Deus, Deus está nele e ele está em Deus, aleluia. Então ele mergulhou dentro de Deus, e esse mergulho é muito significativo. Em Teós, Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E eu creio que este rio está bem aqui nesta noite, nessa escola bíblica, e nós podemos, nesse momento de escola bíblica, é bom mergulhar nas profundidades de Deus, na intimidade de Deus, e sair daqui cheio de revelação, de instrução. Mas o que corrobora com essa palavra revelada, está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, a última frase, que diz: mas nós temos a mente de Cristo. Diga comigo: nós temos a mente de Cristo. O que é isso? É mergulhar em Deus. É o que o professor não sabia definir. Eu não sei bem se um ser humano pode mergulhar dentro de Deus, mas nós sabemos, em Teós, nós mergulhamos dentro dele, aleluia, e temos a visão dele.
Então, meus queridos, a intimidade é algo interessante. Diz um pensamento que a vida interior é plural. Temos dentro de nós vales, desertos, montanhas, paisagens e caos. Todos nós estivemos lá, os obreiros, na convenção passada, onde passou por ali um pensador chamado Augusto Cury, que é um psiquiatra, inclusive escreveu aquele livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo. É um livro bom, interessante. Eu li mais ou menos uns 15 livros desse autor, para ver se tinha alguma coisa, porque eu vejo o pessoal descendo a lenha nele. Eu falei, eu quero ver onde é que está o erro. Mas ele fala tão bem de Jesus, irmãos. Eu não sei se alguém que fala tão bem de Jesus assim, possa ser tão ruim, igual algumas pessoas dizem. Mas aí eu peguei e li aquele livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo, e ouvi a sua nota explicativa a respeito da vida. Ele faz uma pergunta interessante: onde está a cidade mais importante do mundo? Aí você para pensar, né? Onde é a cidade, a maior cidade do mundo? Qual é a maior cidade do mundo? Depois que você pensa, aí ele dá a resposta: a maior cidade do mundo está aqui. Está aqui. Só que essa cidade é isso, cidade tem ruas maravilhosas, bairros maravilhosos, tem casas maravilhosas, mas também tem ruas esburacadas, tem cracolândias, tem lixão, tem muita coisa, e você é o administrador dela, você é o administrador dessa cidade. Então, nós temos dentro de nós algumas coisas que precisamos resolver. Paulo fala, eu acho que ou melhor, Tiago fala, eu acho que é o capítulo 3 ou 2, capítulo 2, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Já parou para ver que palavra é essa, dobre? Essas palavrinhas assim chamam a atenção. Aí eu fui lá ver, no texto original, tem a palavra dipsikos. Dipsikos, na tradução, seria o senhor duas caras. A pessoa não resolvida no seu interior. Ela parece que está bem por fora, mas por dentro tem um parafuso frouxo. Então ela não consegue fazer nada sério, não consegue adorar a Deus, não consegue ser sincero, não consegue obedecer, ela trata e não cumpre. E às vezes essa pessoa entra no nosso meio e, paz, meus irmãos, às vezes sobe até no púlpito, mas é o dipsikos. Então essa pessoa precisa ser resolvida no seu interior, porque quando o seu interior se resolve, então você consegue ter uma intimidade pura e perfeita com o Senhor. Você consegue exercitar um prosquiné, um todá e adá, exaltar e adorar o Senhor na sua profundidade. Aleluia. Então só aquele que tem essas coisas é que podem, que tem conhecimento dessas coisas do seu interior, porque lamentavelmente nós conhecemos muito daqui para lá, mas em relação a nós mesmos, muitas pessoas são analfabetas de si, analfabetas. É por isso que o salmista, no Salmo 103, diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse bendiz, ó minha alma, é um grito que ele dá para a sua própria alma, porque normalmente nós olhamos para os outros, nós temos definições de tudo, nós sabemos tudo, mas em relação a nós mesmos, às vezes não sabemos nada. Talvez seja bem por isso que o antigo filósofo Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo. E o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Ó minha alma, acerta o seu interior com Deus. Esteja consciente da sua existência. Esteja consciente da sua vivência, que você, depois desse corpo, você continua existindo. Ó minha alma, entenda uma coisa, que antes de você partir para o outro lado, esse lado de cá é muito mais curto que o lado de lá. Então não se preocupe demais com o lado de cá, porque o lado de lá é eterno, e esse lado de cá é temporário. Daqui uns dias, nós estaremos lá para o outro lado. Por isso que o nosso espírito, Paulo dizia que o exercício corporal para pouco aproveita. Mas se você for estudar, aí você vai ver que todos os médicos mandam você correr, mandam andar. O meu médico mandou eu correr e andar. O cardiologista disse: está na hora de você correr. Eu estou tão animado que eu estou correndo 1 hora por dia, 1 hora, 2 horas, 1h30, certo? Mas o Paulo diz, quando eu vou ler Paulo, eu fico desanimado. Eu falei: quem que eu ouço? Tudo bem, cada coisa no seu tempo, né? O exercício, Paulo diz que o exercício corporal para pouco aproveita. É bom, mas para pouco, porque o espiritual, o corporal, embora você faça tantas coisas, mas
existe uma temporalidade. Você já nasceu com um cronômetro, 100, 90, 80, 70, 60, quando chegar em 0, você vai. Certo? E nós não sabemos como é que está esse cronômetro aí, né? Não, Ezequias ficou sabendo, ficou desesperado. Ezequias disse, ele tem mais 15. Ele vira o rosto para a parede, clama e fala, ó Deus, e não sei o quê. Porque a gente ama tanto esse outro lado daqui, né? E às vezes parece que nós não entendemos muito bem esse outro lado, que a gente fala que é maravilhoso, que é glorioso, que é eterno, que é veraz, que é maravilhoso. Aí a gente cantando, nós cantamos, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. E a gente pergunta, quer ir para lá agora? Senhor, espera mais um pouquinho. O pastor Larente está bem lembrando aqui. Ninguém pede oração para ir embora. Bora aí que eu estou com vontade de ir para o céu logo, meu. Para Deus liberar essa coisa toda. Então isso mostra um certo temor, uma certa ignorância, mostra a ausência de conhecimento, a ausência de revelação. É claro também, não vamos adiantar as coisas, né? Deixa as coisas acontecer no tempo certo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós precisamos nos exercitar espiritualmente, e isso acontece através da adoração, da consciência da adoração. Talvez foi por isso que Fernando Pessoa disse uma ocasião, minha alma é um manicômio de caricaturas. Fernando Pessoa, minha alma é um manicômio de caricaturas. Mas eu gosto mais do que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois ele olha para Jesus e a visão se amplia, dentro do conceito da adoração e da vocação. Então, aqui entra essa visão da intimidade. Adorar é ser íntimo de Deus. Adorar é você mergulhar dentro de si e verificar que você nasceu para adorar. Você pode ter vários talentos, várias vocações. Aliás, se prestássemos atenção nas vocações e talentos que temos, o mundo se inclinaria e bateria continência para você, e você não precisaria de ficar de olho no talento do outro, na vocação do outro, porque você tem tanto quanto o outro. Basta você acreditar no que Deus colocou na sua vida, na sua alma, e assim você vai adorar a Deus com a preciosidade que está aí na sua vida, na sua alma. Você não tem direito de levar para o cemitério as vocações e talentos que Deus colocou na sua alma. Por isso que disse um pensador que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Ali tem poetas que nunca tiveram coragem de adorar a Deus com a sua poesia, compositores que abalariam o mundo com as suas canções, escritores que mudariam a vida de tanta gente, empresários, mas eles foram covardes, não colocaram para fora as suas vocações, não adoraram a Deus com aquilo que estava no seu interior e levaram para o cemitério. Então trate de colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou na sua alma, exalte, glorifique a Deus com seus talentos, com as suas vocações. Por isso que nós definimos a adoração como quando você se prostra diante de Deus, a sua adoração sincera acende a sua alma. A adoração sincera brota, faz brotar na sua alma a verdadeira vocação pela qual você existe. A pergunta que os filósofos fizeram no decorrer dos anos, e a teologia também faz, mas ela tem a resposta. Quem é você? Quem é você? Você tem uma definição de si? E aí entra as três questões. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Aí se você não souber responder essas três perguntinhas, você precisa de rever o conceito de vida, porque muita gente não sabe, mas eu creio que você está aqui porque sabe disso. Eu sei de onde vim, eu sei o que estou fazendo aqui e sei para onde vou.
Nicodemos tinha tanta sabedoria e não sabia nada. Jesus falou só uma palavrinha para o doutor da lei, o PhD em lei, e desequilibrou todo ele. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas peraí, como? Que jeito? Que palavra é essa? Nunca vi alguém falar isso, nunca vi nenhum rabino dizer isso, nunca vi escrito. Aquele que não nascer de novo. Só uma palavrinha de Jesus já muda todo o interior do homem. Aleluia. E aí nós encontramos aqui a questão, a primeira questão: adorar é render-se. Renda-se. Quando você se rende ao Senhor, e esse render está no sentido de que Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe, Ele conhece a razão da sua existência. Aliás, nós às vezes argumentamos ser alguém que sabe muito, mas quem sabe é Deus. Quem tem conhecimento das coisas é Deus. Com Deus está a palavra, por isso devemos buscá-lo e nos render a Ele. Porque quando nós viemos ao mundo, viemos através de uma união de gametas que o próprio Deus providenciou. Seu pai e sua mãe se amaram, daí 9 meses você nasceu. Trouxe alegria para casa, por lá, foi crescendo, mas veja bem, depois que os gametas se uniram, você vai viver para sempre, só que você vai ver uma parte da sua vida desse lado, e a maior de todas as partes, que é a eternidade, do outro lado. Mas você teve um princípio, através do amor, através da união dos gametas, você teve um princípio, só que Deus é diferente. Eu disse aqui o ano passado uma palavra e volto a repetir. Muitas pessoas dizem que Deus é eterno, e estão erradas, elas estão erradas, porque Isaías 9,6 diz que Deus, que Ele é o Pai da eternidade. Como é que uma pessoa que é Pai da eternidade pode ser eterno, sendo que a eternidade foi criada por Ele? Então Ele é antes da eternidade. Isso não cabe aqui na minha cabeça, nem na sua. Por isso que é comum dizer, Deus é antes do princípio, depois do fim. E isso aqui dá parafuso na minha cabeça, porque não cabe na vida de um ser pensante pensar que é alguém antes do princípio, porque na nossa vida tudo tem um princípio, tudo tem um meio, tem um fim, e Deus é antes do princípio, depois do fim. Então veja que aqui entra, por que nós temos que nos render a Ele? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe todas as coisas, e assim quando nós o fazemos, nós estamos realmente o adorando em espírito e em verdade. Depois diz aqui o texto, que adorar é servir. Adorar é servir. E nós pegamos uma palavra aqui que latreia ou latreuo é o serviço religioso. Mas eu gosto dessa palavra servir, porque o servir está relacionado, existem algumas palavras, por exemplo, adorar, servir, humilhar-se ou ser humilde, são palavras que combinam, são gêmeas, elas vão intercalando-se umas às outras. O servir é a consciência fundamental de um adorador. Quando nós lemos Marcos 10, verso 45, ali diz que o Filho do Homem veio para o quê? Servir. Aí você vai buscar a palavra correspondente ali para servir, você encontra o verbo diaconel. Jesus veio para exercer a diaconia. Exercer a diaconia, assim veio fazer o Filho do Homem. E todas as vezes que nós vemos a palavra ministério na Bíblia, é a tradução da palavra diaconias, que é serviço, é ministério, é estar consciente, se eu estou aqui na igreja, se eu pertenço à igreja do Senhor, então eu preciso ter a consciência que eu vivo para servir, e você quando serve, você adora. Quando você serve na diaconia, na assistência social, pregando a palavra, dirigindo o culto, buscando o pregador, vendo as finanças da igreja, você está servindo quem? Você está servindo a quem? A instituição? A denominação? Está servindo a Deus, e quando você faz isso, você está adorando a Deus. Então adorar é uma coisa extraordinária.
consciência do adorador é algo que cresce, deve crescer na minha e na sua vida. E isso aqui é tão importante que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 1, verso 1, ele coloca lá: Paulos, dulos, Iesu, Christou, aforismeno, kletos. Então, Paulos já dá para traduzir, Paulos. Aí vem a palavra dulos. Dulos, que algumas pessoas falam doulos, mas é dulos porque temos aí um encontro vocálico de um ômicron com Y, que forma a palavra U. Então é dulos, é igual alguém às vezes fala cúrios, mas não é cúrios, é quírios, porque não é um U, é um Y. Então veja bem, dulos é o servo. O que é o dulos? É o servo. Mas se você for buscar a tradução mesmo, ao pé da letra, é o escravo. E aquele que é dominado pela vontade do seu Senhor. Isso só serve para cristianismo, só serve para quem ama a Deus, porque nós somos sim dominados pela vontade do nosso Senhor. Tanto é que eu disse anteriormente, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que nós temos a mente de Cristo. Então a mente de Cristo, somos dominados pela sua vontade, nós nos entregamos a Ele, nós servimos a Ele, e o fazemos com prazer, o fazemos com alegria. Nós temos o culto com alegria, passamos a vigília com alegria, evangelizamos com alegria, nós servimos com alegria, e nós não temos nenhum reclamos na nossa alma, seja a distância, vindo lá da Zona Sul, de Diadema, de Itapecerica, seja lá de onde for que você for, para adorar o Senhor, você vem com alegria, porque você tem satisfação em servir ao Senhor. É bem por isso que o salmista diz no Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus, aleluia, servir com alegria. Ora que esta palavra é muito importante para a visão do adorador, para a definição do que é adorar, porque às vezes nós, numa forma diminutiva da compreensão, podemos imaginar que adorar é cantar, ou então que cantar é louvar, que adorar é participar de uma reunião. Não, você nasceu para ser adorador, e você nasceu para servir, e esse serviço estende-se além das quatro paredes. A questão do templo, que é bonito, belo, maravilhoso, é apenas um detalhe, porque a igreja não é as quatro paredes. Eu sou da igreja A, B e C, isso é errado. Eu sou da Assembleia, sou da Batista, sou da Metodista, isso é um erro, isso é uma heresia. Você é da igreja de Cristo, e a igreja de Cristo não tem nome aqui na terra, não é Assembleia de Deus, Metodista, Missão, Belém, isso é tudo coisa humana. Tudo bem que isso é importante, para nós nos situarmos, mas isso aqui não tem nada a ver com a nossa salvação, essa nomenclatura, porque o negócio é pertencer à igreja de Cristo, a igreja de Cristo, e é por isso que daqui a pouco o pastor Larentes vai impetrar a bênção apostólica e a igreja vai para casa. A igreja tem pé, tem mãos, tem olhos. O apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos e forasteiros. E para essa palavra peregrinos e forasteiros, nós temos uma outra palavrinha que nós achamos que é da igreja católica. Quando você ouve a palavra paróquia, o que você imagina? Um templo católico, né? Mas não tem nada a ver com o templo católico. E paroiquia é a casa temporária. Você é uma paroiquia de Deus, porque a paroiquia de Deus é a peregrinação, é a igreja que anda, a igreja que peregrina, a igreja que fala, a igreja que apalpa, a igreja que toca, a igreja que inspira, a igreja que entra na casa, a igreja que vai pelas ruas, pelo shopping, pelas praças, é a igreja que caminha peregrina aqui na terra. E quando você assim o faz, você o faz servindo a Deus em todos os ditames da sua vida. E quando você serve, você está adorando a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Diz um pensador: o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E o teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard disse: crer é difícil, não porque seja difícil compreender, mas porque é difícil obedecer.
Crer é difícil. E tem outro pensamento sintético que diz que quem crê, obedece. Quem crê, obedece. Pode repetir comigo essa frase? Quem crê, obedece. E esse ato de crer, a palavra emuná dos hebraicos, emuná é o ato de confiar. Eu fui ver essa palavra em Abacuque capítulo 2, verso 4, que ali é uma das únicas vezes, é uma ou duas vezes, mas pontualmente ali que tem a palavra fé, mas a palavra crer, o ato de confiar está em toda a Bíblia, mas eu queria ver o que é que o hebraico diz com essa palavra fé. Eu encontrei lá a palavra viver intensamente. Viver intensamente, é você colocar em prática o ato do emuná ha-Elohim, e andar nas pegadas de Yahvé dos exércitos, do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias da sua vida, e adorá-lo em toda a extensão da sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Deus te chamou para servir, Deus te chamou para servi-lo em todas as instâncias da sua vida, em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares da sua vida. Às vezes a gente, como pregador, pastor que somos, podemos imaginar, cair na infantilidade de imaginar que o nosso ministério é só aqui, ou então quando estamos falando, ou então alguém na sua infantilidade ministerial imaginar que ele só faz alguma coisa quando o pastor dá oportunidade para ele pregar no púlpito. O púlpito é lugar de uma pessoa só. Não pode duas, a não ser que tenha um intérprete. Quando eu vou para a Itália, eu não prego italiano porque eu não falo fluentemente, embora leia e tal, mas não vivo lá. Eu preciso de um intérprete. Outro dia eu precisei de dois, porque eu fui pregar para os russos, aí tinha o italiano aqui, o russo ali. Eu falava italiano, trazia para o russo, mas só nessas condições. Só nessas condições. E aí quando escrevi aquele livro da Reforma, 500 anos da Reforma e suas lições para a igreja atual, não sei se chegou aqui esse livro, porque acabou tudo rápido, era até uma revista escola dominical, mas depois o nosso líder lá achou melhor lançar como livro. Eu falei, o que o senhor falar pastor, se o senhor falar que é livro, vai ser livro, falar que é revista, eu estou aqui para fazer o que o senhor determinar. Aí saiu como livro, mas lá na convenção disseram que ia ser revista, Mas tudo bem, foi até melhor. Então, eu estava pesquisando uma coisa muito interessante relacionada a esse ato de servir, a esse ato de adorar, esse prosquinel, esse dulos, esse duléu que Deus quer em cada um de nós. E aí eu fui pesquisar a vida do Francisco de Assis. Por que o Francisco de Assis? Existem muitos santos católicos que nós achamos que eles são da igreja católica. Você estuda por São Tomás de Aquino, a gente acha que ele é da igreja católica. Santo Agostinho, tem até lá, as reflexões de Santo Agostinho, tem a súmula de Tomás de Aquino, enfim, a gente acha que ele é propriedade da igreja católica, e os católicos até fizeram deles um Deus. Eu até fico com medo, daqui mais uns anos, vamos fazer de alguns líderes da Assembleia de Deus, algum Deus, Já estão fazendo, pastor, pelo amor de Deus. Então, a questão toda é que essa teologia que antecede a reforma é fascinante. Nós pensamos muito, nós somos muito pós-reformista. Inclusive tem aqueles debates esdrúxulos, difusos, confusos e obtusos, para não dizer outra coisa. Calvinista e arminianista. Qual é o objetivo desse negócio? Confundir. Perguntaram para mim outro dia, você é calvinista ou arminianista? Eu falei, mas você acha que eu vou responder um negócio desse? Irmão, eu sou paulinista, tá bom? Certo? Paulinista, certo? Porque tudo veio de Paulo, não é verdade? Então eu sou paulinista e acabou. Mas aí o pensamento que antecede a reforma é um pensamento forte. Por exemplo, a patrologia patrística, que é o pensamento teológico pós-apostólico. A patrística é um período da história da igreja interessante. Mas quando chegou o século IV, entrou uma corrupção tremenda na igreja,
inclusive a chamada templolatria, instituída por Constantino, porque antes do século IV não tinha templo. A igreja se reunia onde? Nas casas, nas praças, nos lugares escondidos. Não tinha. O templo começou a existir a partir do quarto século. Aí começou o templo. E hoje em dia, se não tiver templo, o pessoal acha que não tem igreja. O templo é importante, lógico, tem a sua função, é um local para se reunir, mas se via uma lei, não vai ter mais templo, aí vai acabar a igreja? De forma alguma. Mas quando chega no século XI, XII, XIII, surgiu um homem que a igreja tinha se corrompido com as heresias, a igreja tinha fugido do ato de servir, de adorar, de exaltar o Senhor. Aí surgiu um homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo, daí originou-se a igreja valdesa, inclusive o Hastings Nichols, da Casa Editora Presbiteriana, uma história da igreja cristã, ele sintetiza bem o pensamento dos valdenses. Mas Justo Gonzalez, que é um historiador admirável, um historiador cubano, já veio aqui algumas vezes no Brasil, dar palestras, também traz uma história muito interessante dos valdenses, que é a igreja valdesa, uma igreja que nasceu na França, através de Pedro Valdo, baseado em Mateus capítulo 10, que Deus moveu o Pedro Valdo para servir a Deus, distribuindo porções das Escrituras, porque naquela ocasião já havia se tirado as Escrituras, e o povo não tinha mais Bíblia, não tinha mais Escritura. Veja bem que no terceiro, quarto século, a igreja precisou de se reunir para formar o cânon, por causa de Marcion, que um demônio entrou nele, o mesmo demônio que está na Testemunha de Jeová, estava no Marcion, porque ele dizia que Jesus é mais que os homens e menos que Deus. É o pensamento da Testemunha de Jeová. Então a igreja precisou de se reunir para fazer o cânon, formar o cânon. E depois vem o Constantino e a ascensão do papado, que centraliza através do chamado bispo primaz. O bispo primaz é o primeiro bispo de Roma, que depois tornou-se papa, né? E através desse bispado instituiu-se o papado, e a igreja então entrou em um mar de lama, uma coisa terrível. E logo depois, século X e XI, começaram a surgir os movimentos para reformar a igreja, porque a igreja nunca deixou de existir, a igreja sempre existiu. Quando a igreja não dava para aparecer nos meios formais, Deus levantava homens e mulheres no deserto, aí formava-se as ordens, que nós tanto estudamos. Quer dizer, nós não estudamos assim porque o pensamento pós-reforma é meio estranho. Então, às vezes, nós não estudamos o pensamento lá da igreja medieval, porque a igreja existia. Mas o que eu quero referir a respeito da adoração é que o Pedro Valdo foi movido por Deus a trazer a igreja de volta, para servir ao Senhor, trazer de volta a Bíblia, a palavra de Deus para o povo, e ele sai pelas ruas e praças distribuindo porções das Sagradas Escrituras, e então criou-se um movimento chamado Inquisição, logo depois, para perseguir os valdenses. A igreja valdense é a primeira igreja que antecede a reforma, e eles foram perseguidos. Depois eles fugiram para Piamonte, a região de Torino. Até hoje lá tem museu da igreja valdesa. Mas, por que eu estou dizendo isso? Para pontuar aqui uma coisa que muito me impressiona na chamada igreja católica, que não tem nada a ver com católica, no sentido que nós conhecemos. Naquela ocasião, o Pedro Valdo conseguiu influenciar um homem chamado Francisco, da cidade de Assis. E o Francisco de Assis foi tocado pela visão valdesa, e ele foi colocado para fora de casa, através de uma oferta que ele deu na igreja. O pai não entendeu e colocou ele para fora de casa, e ele sai e funda uma ordem, chamada Ordem Franciscana. Na minha terra, a Ordem Franciscana é a mais rica do lugar, e era, na ocasião que surgiu, eram os mais pobres, né? Tem até aquele filme Irmão Sol e Irmão Lua, né? Então veja como é que as coisas desviam com o passar do tempo. E esse homem tornou-se admirável, pregador da palavra de Deus, ensinava a palavra. Um dia, ele gerou muitos discípulos que admiravam, que o admiravam, e hoje a igreja fez daquele lugar um centro de idolatria. Eu estive lá ano passado com a minha esposa, e virou um centro de idolatria. As pessoas vão lá para adorar o Francisco,
E ele não foi nada disso que eles dizem. Mas um dia o Francisco saiu de casa para fazer obras, a obra de Deus, para servir a Deus. E os seus alunos que o admiravam perguntaram: mestre, o senhor permite que nós o acompanhamos para ouvir a sua pregação e aprender através da sua pregação, aprender através da sua exposição? E o Francisco então permitiu que os alunos o acompanhassem. E depois de um certo tempo que os alunos o acompanharam, o Francisco não pregou, não subiu em nenhum púlpito, não foi em nenhuma igreja, não foi em nenhuma praça pregar. Ele apenas visitou os pobres, os encarcerados, os hospitalizados, os leprosos, e sussurrava alguma coisa nos seus ouvidos. Fez toda essa obra e voltou. E no caminho os discípulos falaram: mestre, mas nós viemos de tão longe para ouvir o senhor pregar, e o senhor não pregou, mestre. Aí ele olhou para os discípulos e disse: pregue sempre, se precisar, use as palavras. Pregue sempre, se precisar, use palavras. Joga por terra toda essa visão que muitos têm de pregador de púlpito e pregador de Camboriú e aquela coisa, que cai por terra tudo. Cai por terra tudo, porque aqui entra o ato de servir, é a consciência do servir. Aleluia! E Deus o chamou para servi-lo em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer hora. Aleluia! Servir. Aí, irmãos, o assunto cresce, porque se o servir é isso, inclusive pregar, inclusive usar a oratória, se for preciso. Mas eu conheço gente que fez uma obra extraordinária para Deus, e parece que não pregava essa pregação que nós tanto valorizamos. Ah, ele prega, ele tem uma voz, sabe, essa coisa toda, que nós lamentavelmente, às vezes valorizamos. Tudo bem que a voz é importante, mas a vida fala mais alto, a vida do adorador. É isso que está em jogo, porque se nós exteriorizarmos a vida de adoradores, então por onde você passar, você vai deixar a sua marca de adorador, marca de servo, marca de homem, de mulher de Deus. A igreja não precisa ficar consagrando toneladas e toneladas de pastores e evangelistas, porque a igreja inteira precisa, claro que temos que ter pastores, mas a igreja inteira tem uma missão evangelística. Por onde passa um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a consciência de servir, lá ele gera um discípulo, porque ele está disposto a fazer a obra de Deus em qualquer circunstância da sua vida. Aí você tem aqui, na sequência, atos de reverência, e também exercício sacerdotal. Essa palavra, o ato de servir, engloba todas essas outras palavras, mas aqui tem uma outra palavrinha, na letra C, que é reverência. Reverência, normalmente tem uma palavra chamada eusébia, que fala de piedade, atos piedosos. Quando você estuda a palavra Eusébio, você vai lá ver a palavra piedoso, piedosa, a vida de ser piedoso. E junto a esse vocábulo, nós temos a expressão cultuar a Deus de uma forma em que realmente Deus seja cultuado. E eu tenho observado, necessariamente não aqui, mas em muitos arraiais evangélicos, e muitas pessoas
reservam um tempo para cultuar coletivamente, e o que eles não fazem é cultuar. Eles vêm cultuar, mas na hora do culto eles inventam as coisas para fazer. Na hora do culto eles inventam ir no banheiro, inventam ver o cabelo, inventam na tesouraria, inventam na secretaria. E se você quer ver isso piorar, se você falar que é oração, aí a coisa fica feia. Porque outro dia eu vi duas irmãs, pensei que elas estavam fervorosamente orando, estavam batendo papo uma com a outra ajoelhada. É claro que isso não acontece aqui, mas são detalhes que trazem à tona um pensamento mais demorado a respeito do ato de reverenciar e adorar a Deus. A reverência no culto, por exemplo, porque adorar é ter reverência. E eu costumo observar, porque sou uma pessoa curiosa, eu entro às vezes em alguns templos, quando eu vou à Itália eu gosto de ir ao monastério, eu gosto de ver os monges, e eu sou fascinado com a vida dos monges. E os monges, irmão, olha, uma coisa incrível, até para falar com vocês ficam de longe, claro que estão no outro mundo, estão no outro mundo. Se você entra numa sinagoga, você fica impressionado com a reverência que eles têm numa sinagoga. E numa igreja católica, eu entro muito em igreja católica, não para pesquisar, para ver o templo, aquela coisa toda, você entra na igreja católica, as pessoas entram, mas é um silêncio, uma coisa, todo mundo adorando os deuses, os ídolos, você entra, pisa macio, irmão, eu fico olhando aquelas coisas, e falo, mas Jesus, como é que pode um negócio desse? Porque eu não vejo em muitas igrejas essa reverência, eu vejo coisas estranhas acontecendo naquilo que a gente chama templo, eu vejo coisas estranhas acontecendo em alguns arraiais, eu não posso falar muito nessa ótica, nessa visão, mas vocês sabem o que eu estou falando, eu vejo coisas que Deus abomina acontecer no lugar do culto, certo? Coisas abomináveis diante do Senhor. Então aqui entra o ato da compreensão da adoração. Se viemos para adorar, então as coisas têm que ser diferentes. O meu amigo, pastor Héctor Vargas, a filha dele foi ao Chile, e ali ele é chileno, e a filha foi visitar uma igreja. Aí falaram para essa menina, olha, para você ir nessa igreja, você tem que mudar de roupa. Claro que está bem distante da nossa realidade, parece até voltar no tempo falar isso. Falaram para ela, você não pode desse jeito, porque e se você vai na casa do pastor, você tem que ir diferente. Aí ela estava toda lambrecada, disse, você tem que tirar essa maquiagem para ir na casa do pastor. Eu falei, mas que homem é esse? Não, porque faz isso só por nós. E ela foi tirando. E ela ficou uma menina sem maquiagem, sem toda aquela coisa da beleza extra, né? Porque primeiro tem que ser a beleza, depois essa outra beleza, né? De repente a outra beleza traga a beleza que vem antes, né? Nada contra as irmãs que usam suas maquiagens, mas é só um detalhe, porque o negócio está tão sério que até os homens hoje em dia estão se maquiando. Um dia passou um irmão lá da igreja, eu olhei para a unha dele e falei, rapaz, o que você fez nessa unha? Né? Aí ele me deu o nome lá do manicure e tal, se você quiser ir lá também, eu falei, eu vou passar lá. Então, a questão é que a irmã, ela foi fazendo, depois que ela foi na casa do pastor, convidaram essa irmã para ir na igreja, e ela me contando, é uma jovenzinha, sabe, brasileira, sabe, bem avançada na sua vida e na sua vaidade, e ela me disse, pastor, quando eu entrei naquela igreja, eu senti uma coisa que nunca vi na minha vida.
os meus pés adormeceram, eu vi um povo que põe a mão, o outro fica cheio do Espírito, o outro fica curado. Eu nunca vi uma igreja assim na minha vida. Aí eu lembrei dos tempos antigos, sabe? Que você ia para a roça, inclusive até hoje tem isso. Você chega lá e encontra o irmão que fala: nós fomos, nós viemos, nós voltemos, não ganhamos, nem perdemos, batemos. Mas quando ele levanta a mão, o diabo cai por terra, a enfermidade vai embora. Sabe, a simplicidade, aquela coisa gostosa que nós precisamos ter. É claro que às vezes a gente pode até confundir com a roupa e com aquilo, mas eu estou falando da posição espiritual de reverência, de adorar e de exaltar a Deus, que às vezes parece que nós perdemos esse negócio. Eu conheço alguns lugares, você marca uma reunião de oração, aí os obreiros estão orando e a igreja sentada conversando. É claro que na tua igreja não acontece isso, nem aqui, certo? A gente vai orar, os irmãos chegam, sentam, fica batendo papo, navegando. Mas não é para orar. Olha, tem alguma coisa errada nessa visão de reverência. Então adorar também, se eu vou adorar a Deus, eu vou só adorar a Deus, nada vai interferir na minha adoração, nem telefone, nem internet, nada pode interferir na minha adoração, porque é mais importante as notícias dos céus, a revelação do céu, a presença do Espírito, do que qualquer outra coisa. Aleluia. Aí na página 23, eu já vou encerrar, porque eu estou vendo que é quase, já passei os irmãos precisam ir para casa. Mas aqui na página 23, depois das definições, fala dos pré-requisitos da adoração. E aqui nós temos algumas coisas, olha, só isso aqui já dá para ir a vida inteira. Os pré-requisitos, né? Só a noite, o ano, né? Então não tem condições. Mas só uma breve citação aqui, ó. Os pré-requisitos: primeiro, novo nascimento. Segundo, a quebra dos ídolos. Depois, terceiro, um coração sincero. Quarto, uma vida de santidade. Quinto, uma entrega incondicional. E 6, o exercício da fé. Mas aqui, uma rapidez, a primeira coisa aqui é novo nascimento. É possível adorar sem nascer de novo, irmão? É possível fazer a obra de Deus sem passar pelo novo nascimento? O novo nascimento é uma das doutrinas fundamentais. O adorador precisa entender isso, compreender isso. Então nós, de repente, encontramos pessoas. Eu encontrei um moço lá em Cacoal agora, um pastor que veio falar comigo: pastor, eu estou fazendo um trabalho, estou buscando a Deus, e Deus me deu algo especial para fazer um trabalho de libertação com o povo, e eu, então, estou fazendo esse trabalho. Ele falou numa cidade lá, até esqueci, o pastor deve até conhecer, que é o pastor Ezequias, esqueci também o nome dele, mas ele disse que está acontecendo um fenômeno que ele não está compreendendo. Por que acontece isso? Ele fala que ele vai orar para as pessoas, e tem gente que cai endemoniado e já é crente. E começou a me questionar e colocou, e ainda, pastor, tem gente que eu oro que é obreiro e cai, e eu expulso o demônio dele. Ele foi falando. Então, o que você acha? Isso aí não é maldição que está na pessoa? Eu falei: não tem nada a ver com isso. O que acontece é que a pessoa ainda não é crente. Ela está na igreja, tem cara de crente, tem rosto de crente, tem Bíblia de crente, a pastor de crente, tem questão de crente, a rapa de crente, mas não é crente. Ela não teve um encontro com Jesus, porque Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então como é que eu vou aceitar que uma pessoa recebeu Jesus,
Foi liberto. Se a pessoa foi liberta por Cristo, é claro que essa coisa é tudo progressiva, mas ele vai crescendo, não vai diminuindo. O crente não aceita Jesus e ele estava num tipo de inferno, ele vai para outro tipo de inferno. Não tem o antes do inferno, o antes do inferno. Não existe isso. Se a pessoa recebe a Jesus, ela está salva. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra. Então, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela teve um encontro transformador, libertador. Agora, tem gente que gosta da igreja. Existem pessoas que gostam dos crentes. Tem pessoas que gostam de pedir uma oração, que até traz uma ofertinha para a igreja, mas não são crentes, não são convertidos. Eles podem se converter. É por isso que eu acredito, eu acho que eu disse isso aqui o ano passado, que eles dizem que 25,25% da população brasileira é evangélica. Se você for colocar em números aí, dá mais de 60 milhões, mas eu não acredito nisso não. Eu acho que 10% é crente, é salvo. O resto é tudo, sabe, esse povo que está querendo entrar. Será que dá certo? E, claro, uma hora Deus vai fazer a obra, mas não é toda essa gente não, porque se o povo realmente for salvo, irmãos, Calvino passou por Genebra, Genebra foi mudada. Ó, meus irmãos, por onde passa um homem de Deus, por onde passa 10 homens de Deus, que adoram a Deus, que exaltam a Deus, que são transformados por Deus, o lugar é mudado, as coisas são transformadas, porque onde passa o homem de Deus, passa o céu, passa a glória de Deus. E olha, eu vou encerrar. Eu contei aqui outro dia, vou contar de novo, porque me deu vontade. Então, quando dá vontade é porque é de Deus. Quando a coisa é boa, né? Tem vontade que não presta, mas essa é boa. Eu estava vindo lá de Piracicaba com a minha esposa, e aí passei no Grau para tomar um café, e a menina começou a falar da terra dela. Começou a falar que a terra dela era boa, devia ser lá em Cacoal, né? Ou então Lucas do Rio Verde, onde eu sempre vou. Minha terra é boa, não tem criminalidade, não tem isso, não tem aquilo, minha terra é isso, minha terra... Mas começou a falar tanto da terra dela, que eu falei, que eu vou falar da minha terra também. E assim que ela terminou de falar da terra dela, eu então falei, eu vou falar da minha terra. Eu ia falar de Santa Teresa, uma colônia italiana no norte do Espírito Santo, lugar onde o céu é maravilhoso. Você vê o Cruzeiro do Sul, vê o céu limpinho, as árvores, as cachoeiras, as pessoas, só 28 mil habitantes, nas montanhas, só italiano. Depois deu aquelas misturas assim, de olho azul com olho verde, um negócio encantador, certo? Falei, vou falar da minha terra, porque ela fala tanto da terra dela. Aí quando eu comecei a abrir a boca e falar da minha terra, saiu assim, na minha terra não tem cemitério, na minha terra não tem hospital, na minha terra não tem menor abandonado, na minha terra não tem ninguém comendo a lata de lixo, na minha terra as pessoas são eternamente felizes, na minha terra ninguém morre. A mulher começou a abrir os olhos, olhar para mim assim estranho, pensando que eu fosse um ET, disse, mas de onde isso é, Senhor? Eu falei, eu sou do céu, e o caminho para lá é Jesus. Então o céu é o lugar de quem adora, de quem exalta, aleluia. Adore e exalte a Deus, porque nós vamos chegar lá, porque o céu já está dentro da gente. Deus abençoe e retorna a palavra ao nobre pastor.